Imaliko faliko, imaliko, imaliko. Oi, boa noite. É, o tempo, né, para o povo Congo é cíclico, né? E a gente vai adaptando também ao nosso mundo ocidental, né? E como a Mo falou, né, a Momaye falou aí, dentro dessa educação para a criança, a gente vai se desenvolvendo também como o movimento do sol, como o movimento do dia. E Tucula é esse terceiro estágio em que há um ápice da nossa educação, em que há o brotar, né, do nosso aprendizado. E a gente, de certa forma, né, a cada dia vai acrescentando o nosso aprendizado, né? Esse movimento cíclico. E comparando com o dia mesmo, né? Então é o auge em que a gente pode estar trazendo também a nossa criatividade, em que a gente está se movimentando e que a gente pode, de certa forma, aprender também, né? E o sol, ele também representa o conhecimento também para nós, né? E o sol é a força vital também, né? O sol, ele é vida, ele é força, ele é caminho, né? E ele é energia, nossa transformação de viver. A Tucula, ela vai representar esse terceiro estágio. Eu estava vendo aqui um pouco, mas eu vim mais para aprender, né? Depois dos dois estágios que a Mumaê estava falando, né? É a formação dos processos dos planetas, do mundo e das suas transformações, e que segue a era Kala. Então, assim, é o nosso amadurecimento também, é um aprendizado de forma mais iluminada e mais ampla. Seja bem-vindo, Carlos, ao nosso ciclo de estudos, e eu acredito que a gente vai estar trocando, compartilhando saberes e aprendendo cada vez mais. Obrigado, amor, pela escuta. Olha, eu agradeço muito, né, pelo convite, a partir da Momaê e a presença de todos. E eu tenho certeza que para mim vai ser de fato um grande aprendizado. Eu estou aqui bem com olhos atentos, ouvidos atentos, e a boca eu não sei se tanto assim, mas assim, eu já percebi e hoje, né, na realidade, confessando, eu dei uma lida assim, que eu estou numa correria danada aqui com umas leituras, mas leituras essas que estão todas muito inseridas, né? Nessa conversa que que vamos tratar aqui. Eu até nem sabia disso, sabe? Eu fiquei bastante surpreso, por exemplo, como que casa por exemplo, eu li parte daquela tradução que a Maie fez e assim, como que casa com todas as leituras que eu estou fazendo? Como que casa com o meu fazer pedagógico? Como que casa, né? Você entraram duas últimas palavras aí e não, aliás, entrou uma palavra aí que eu acho que é muito poderosa, né? E tem a ver, inclusive, com o meu momento. E quando vocês falam, né? Esse é o dia, tem a ver com este ser o dia, que é a palavra ancestralizar. E aí, quando você vai, né, lendo lá lendo a tradução que a Momaie fez, tem uma frase lá que eu anotei que eu acho que diz tudo, né? Que quando dentro da escrita lá tem uma frase solta escrita assim: como ser africano. E aí eu acho que casa tudo e eu sou muito, eu estou muito lisonjeado e realmente muito honrado de poder estar aqui com vocês. E fico muito agradecido por isso. Boa noite, né? Meu nome é Selma.
Eu queria acrescentar uma reflexão que eu fiz algum tempo atrás, que esse tempo, né, desse sol na plenitude faz pensar a relação com o panteão dos orixás, né? E esse tempo me parece que pode ser o tempo de Oxum, né? E que esse espelho que Oxum carrega, esse ABB, vai servir nesse momento de grandiosidade humana, né, do ser na plenitude, de aprender a olhar para trás, né, com esse espelho, de ver a sua trajetória pregressa, né? É um momento, então, me parece que de realizar o Sankofa, né? Ir para frente para olhar para trás, mas olhando para trás. E eu fiquei iniciando, né, esse estudo ainda de maneira muito elementar. Fiquei pensando como criar um jogo infantil, né, e ao mesmo tempo ensinando. E então eu comecei a imaginar coisas, um tabuleiro, cores, né, e trouxe isso, né, cheguei a escrever um pouco sobre isso, né? O significado desse ABB de Oxum nesse momento, né? Da Tucula. É essa a minha colaboração. Gratidão, muito obrigada. É uma alegria estar aqui. Eu tive muitos imprevistos hoje. As minhas segundas têm sido assim tão desafiadoras e hoje não foi diferente. Mas eu consegui chegar, estou feliz e agradecida por isso. Mas dizer que é um movimento realmente assim de voltar para casa, né? Quando a gente lê, quando a gente aprofunda e das outras vezes. A primeira vez que eu tive contato com esse texto do Foucault, que Mo traduziu, foi nas outras rodas, né? Então, fui lendo para a gente, para acompanhar o diálogo, e essa sensação é muito forte de que, assim, é um voltar para casa, é um mergulho que a gente vai fazendo, e para mim, tem muito esse sentimento, assim, é bordado por esse sentimento de um reconhecimento e uma sensação de que faz muito sentido para mim, para a minha vida, para o que eu estou lendo e vivendo quando eu entro em contato com esse texto. Então, eu agradeço muito essa oportunidade que ela é conduzida por vocês, né, nesse caminho. Estou por aqui. Já já eu volto. Eu falo aqui do Rio Grande do Sul. A gente está saindo de um ciclo bastante intenso aqui na região, um ciclo de muita dor e muito sofrimento, onde a gente teve, a minha casa não foi atingida, mas de parentes, amigos, vizinhos, sim. Um momento de poder agora começar a retomar as atividades depois de passar por processos de abrigamentos das pessoas, enfim, reconectando. Eu não fiz a leitura do texto e eu acabei perdendo ele, se for possível compartilhar novamente, porque as mensagens do WhatsApp, o celular praticamente explodiu e tudo foi-se embora, enfim. E estou aqui para aprender, para escutar, para me alimentar, para seguir aí. Muita força, muita gratidão por sua presença, e que emoção, que é a primeira vez, né, que a gente está conversando, né? Até hoje nunca tinha dado assim para você participar, né? E aí finalmente
você está aqui virtualmente, mas na presença também, com muita força, e aí a gente já entende essa importância, né, porque aí já se transformou num trabalho que se chama Quindese, né, também, que vocês estão fazendo aí. Aí depois seria muito massa se você falasse um pouco, né, sobre esse trabalho também, trazendo aqui para essa ciranda, para a gente conhecer e também entender como que a gente pode trabalhar também nessa rede, né, conectar mesmo, né. Só para me apresentar também, né? Eu comentei só naquela hora, né? Mas assim, eu estou falando aqui da Paraíba, João Pessoa. Meu nome é Jodelice do Socorro. Eu sou professora de filosofia e a gente vem se encontrando sempre, né, amor? Não mais presencialmente, mas pelo menos virtualmente, né? E assim é sempre uma grande alegria e admiração. Então, assim, depois a gente também vai estar trocando. É muito interessante a gente saber como é que a gente também pode contribuir, né, com o pessoal do Rio Grande do Sul, né, como é que a gente pode também estar trocando mais informações, né? E boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. Bom, gente, então eu repito meu boa noite, eu repito o meu agradecimento, a minha alegria de estar aqui com todas, né? E realmente eu estou muito, muito feliz mesmo. E como eu estava dizendo anteriormente, né? Eu comecei a fazer a leitura aqui através dos PDF que a Maê me disponibilizou. E na parte da manhã eu falei assim, nossa, estou terminando uma leitura aqui, olha como que são as coisas. Eu já tinha dito, né, de duas considerações, uma que está no próprio artigo que a Momaê colocou, que eu levantei a frase como ser africano. Depois a Jodelice trouxe o verbo ancestralizar, e o Ambatebá hoje, né, numa leitura que eu faço da obra A Leitura de Ancoel, O Menino Fula, tem uma parte lá que ele fala, né, de uma situação, de uma cidade onde que ele vai, para onde ele vai cursar, né, o que seria o secundário aqui, que é a escola de Genê, e ele fala de um triunvirato, alguma coisa assim. E aí, para fechar o Como Ser Africano, do artigo Ancestralizada a Jodelice, a Alessandra trouxe, né, esse sentimento de voltar para casa. E é exatamente o que está me embalando nesse momento, assim, sabe? Eu estou no meio de um estudo, é um estudo, assim, grandioso. Desde o ano passado eu comecei, né? Eu não tinha essa perspectiva, né? Mas como esse sol que nós acabamos falando aqui, e como esse sol que está no texto, assim, né, traz essa questão do sol o tempo inteiro, e a Jodelice, né, colocou várias possibilidades, vários recortes, né, desse sol que é falado com relação à nossa vida, tanto material quanto espiritual, e aí esse sol, né, que acabou no meu colo, foi um convite no ano passado para participar de um grupo de pesquisa, que inclusive nasceu no ano passado, é um coletivo de 8 pessoas, sendo 4 homens e 4 mulheres, que é o coletivo A Tradição Viva. Então, nesse coletivo, a nossa tarefa é pesquisar, escrever artigos, traduzir obras, né, já que a gente sabe as dificuldades, né? Voltando na Alessandra, se voltar para casa, e assim, e fica um pouco complicado, né? Quando você pega, por exemplo, obras, né, de grandes escritores, de grandiosas escritoras africanas, a gente sempre tem sempre esse caminho, né? Tem sempre
tem sempre uma tradução no meio do caminho, ou tem sempre um livro que a gente tem que buscar, né, num continente europeu. E aí, a partir da entrada para esse coletivo, que é o coletivo A Tradição Viva Amadou Hampâté-Bâ, as coisas foram acontecendo assim muito rapidamente. E aí, esse ano, meio que a gente concretiza uma espécie de cereja do bolo, que é, né, através dos contatos que nós fizemos. Esse ano, o Brasil recebe pela primeira vez a presença da Ruquiatu Hampâté-Bâ, que, no caso, é a filha do Hampâté-Bâ, que vem, no mês de novembro, participar conosco, mais próximo da Jodelice, né, que é em Alagoas, na Universidade Federal. Em novembro tem dos dias 10 ao dia 15 de novembro, acontece a ABAfrica, né, que é o Encontro Internacional da Associação Brasileira de Estudos Africanos. E esse meu coletivo vai estar, aliás, esse coletivo a qual eu participo, estará lá com um GT, envolvendo a vida e as obras de Amadou Hampâté-Bâ. E para esse encontro, pela primeira vez na história do Brasil, vem a filha do Amadou Hampâté-Bâ. Ela vai participar de umas rodas de conversa, participar conosco, né, desse GT também. E aí, no meio desse tempo, eu tinha comprado desde... cadê? Tá aqui. É engraçado isso, gente. Eu tinha comprado desde o 8 de maio do ano passado, o Ancoel. E li aqui umas poucas páginas, e aí como a coisa foi crescendo, eu estou terminando a leitura do Ancoel, e aí, por exemplo, nos últimos 4 dias eu estive envolvido nessa leitura, e como que é forte, né? A ligação, por exemplo, já que na parte do texto Candese que eu vi aqui, a gente vai falar de quê? Vai falar da infância, vai falar da juventude e da ancianidade, né? Como uma espécie de triunvirato mesmo. Infância, juventude e ancianidade. E é o que vai falar o tempo inteiro. Essas memórias do Hampâté-Bâ, que no caso de Ancoel Pequeno Fula, são registros, e aí volta para essa questão da ancianidade. Mais importante é porque esse livro, quando Hampâté-Bâ começou a ditar, né, as memórias dele para Helene Heckmann, né, que no caso era a esposa dele, e também legadária testemunhal, ele tinha 82 anos de idade. E ele começa a ditar isso, eles conseguem publicar a partir dessas lembranças dele, né? Então ele começa a trazer tudo que ele tinha de memória visual, memória espiritual, memória auditiva, memória corporal, ambiental, e do que os outros haviam contado. E aí sai esse livro de memórias, que a gente costuma chamar de livro de memórias 1, de mais de 380 páginas, onde ele traz, assim, como aos 82 anos, o livro, né, no caso, ele vai estar falando dessas memórias dos primeiros 20 anos de vida dele. E aí eu acho que eu demorei um pouco para entrar no livro, por ter, assim, um certo amor à ficção, entendeu? E como eu sei que é uma biografia, eu fui lendo aqui, e aí eu peguei o livro para ler, gente. E aí, assim, essa semana eu estou meio que me sentindo um anjo. Por estar participando dessa leitura, assim, provavelmente deve ser o livro mais incrível do mundo. Provavelmente, quer dizer, um dos livros mais incríveis do mundo. Porque logo na sequência, da publicação desse livro, o Hampâté-Bâ, né, e provavelmente já aos 84 anos, ele começa a ditar, né, essa lembrança do Memórias 2, que no caso é o livro ainda não traduzido para o português, o Irmão Comandante, que
vai ter aproximadamente 400 páginas também, e aí ele vai falar um pouco mais, né? Ele vai falar dessa juventude dele, já entrando já na fase adulta dele. E aí algumas coisas que eu peguei, né, da leitura da tradução da Beaumayer. Como que tem essa ligação, entendeu? No artigo, a Ellen Heckman fala, né, sobre Ampatebá, que as fadas que cuidaram do berço dele foram fadas muito gentis. E aí, quando você começa a ler, né, sobre o Ancoel, e vai vendo aqui, né, toda essa descrição que ele faz da infância dele, né, da morte do pai, dele pertencer, né, a duas famílias antagônicas, tipo, Fula por um lado, pelo lado de pai, Bambarrá ou Tuculé, não recordo, pelo lado da mãe, e uma série de processos, né, e as pessoas que se encarregaram, né, de ser essa quindese da vida dele, né, e como que era grandioso para as pessoas fazerem essa arte, né. No artigo, né, o Fouquial vai falar, né, ele vai fazer essa associação do que é o entendimento de cuidar de uma criança na ocidentalidade, e vai fazer essa associação, e como que essa associação diferencia para aqueles cuidadores das crianças na africanidade. Então, gente, é muito mágico tudo que eu li ali, e assim, eu tô assim, na hora que eu comecei a ler, eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que comprar esse livro. Né? Eu vou ter que comprar esse livro, vou ter que pegar esse livro, e eu vou ter que participar mais e mais e mais e mais de encontro aqui com vocês. E só não vou comprar o livro agora, porque, continuando o que eu estava dizendo, aí a partir da entrada, né, minha entrada para esse coletivo, nós começamos a participar de alguns encontros. Ano passado, por exemplo, a Roquiatu participou conosco primeiro congresso internacional da Faculdade SESI de São Paulo. Aí ela participou por teleconferência. E ficou assim, numa felicidade incrível. Pô, que bom saber, né? Por causa, né, das associações que o continente africano tem com o Brasil, e que o Brasil, por si, tem com esse continente africano. E aí o nosso trabalho é esse, entendeu? No caso do coletivo especificamente, né, fazer com que, depois de todos esses anos, depois de toda essa importância, né, dessa literatura africana para o Brasil e para o mundo, né, em verdade. Amadou Ampatebá, por exemplo, e eu acredito que seja a mesma condição, né, de Fouquial, a mesma condição, por exemplo, de uma Mariama Ba, a mesma condição que tem, por exemplo, um Aimé Césaire, um Cheikh Anta Diop, de ser pouco conhecido entre nós, de ser pouco conhecido dentro da academia. E aí a gente parte, inclusive, da tese de um dos integrantes do grupo, que no caso é o Mohamed Yassin, que ele é da Costa do Marfim, aí veio para o Brasil fazer mestrado e doutorado. E aí, no doutorado, ele faz um trabalho assim, que acabou de se tornar um livro, que no caso é esse livro, Jornadas com Amadou Ampatebá, onde dois integrantes desse grupo, eles reúnem uma dissertação, que no caso é do mestre Antônio, né? O mestre Antônio, na dissertação dele, ele escreve sobre a questão da educação no Oeste africano, a educação da oralidade no Oeste africano. E o Mohamed, na tese de doutorado dele, o Mohamed fez uma comparação literária, pegando o texto do Mário de Andrade, que é o Macunaíma, e dos grandes contos iniciáticos, que é o Caidará, que é assim, gente, pelo amor de Deus, que conto mais lindo! É o maior conto, é o melhor conto, é a coisa mais linda de se ler no mundo. Assim, é um conto que ninguém...
você não consegue entrar no conto Kaidará e ler de uma só vez, ou de ler de supetão. Sabe aquele conto assim que você vai começar a ler? O Jodelice, que é da filosofia, sabe aquele conto, Jodelice, que você vai começar a ler, vai ler um trecho dele, assim, tu vai se arrepiar, como eu estou me arrepiando aqui na fala, e se tiver uma praça em volta da sua casa, assim, como eu tenho aqui, com uma castanheira, crianças, jovens brincando, você vai deixar aquele texto em stand-by e vai sair para dar uma volta. Vai conversar com outras pessoas e vai fazer outras coisas e não vai esquecer, não vai se desligar do texto, mas vai fazer uma série de coisas para voltar no texto, porque é a coisa mais fantástica do mundo. É impressionante. Eu, assim, diante da minha parca, né, experiência, eu vou dizer assim, eu vou ser taxativo. Não há no mundo coisa igual. E aí, nesse processo, nessas trocas todas, nós acabamos, né, concordando com a filha dele. Então, um dos motivos, por exemplo, para ela vir para o Brasil nesse final de ano é para que a gente assine um acordo para que, no Brasil, a gente, então, passe a traduzir, né, todas essas obras do Ampateba, já publicadas em francês, a gente vai traduzir do francês para o português nosso aqui, para a gente poder colocar isso nessas rodas de conversas. E aí é isso. Dentro disso, eu tive que mergulhar, né? Tive que pegar todos esses textos, por exemplo, que eu tenho aqui, do Ampateba, porque eu estou fazendo uma pesquisa, onde que nessa pesquisa eu busco levantar perguntas que aponte caminhos, né? E aí tem relação, de novo, com o Quindese, né? Quando o Quindese fala, né, dentro das fórmulas de Quindese, ele vai falar dessa que é particularmente voltada, né, para o adolescente entrando para a juventude, não tem algo assim? E aí são exatamente essa parte que eu busco trabalhar. Eu vou fazer nessa pesquisa, eu vou fazer uma análise de três dos grandes contos iniciáticos coletados por Ampateba, que no caso, o primeiro, né, chamado Nirigero Deval, A Mãe da Calamidade, que é um texto, né, que vai trabalhar isso que nós carregamos, né, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, que é o bem ou o mal, né? E sabe-se que alguns alimentam outros alimentam outros, e o final aí desse alimento, né, de qual nós alimentamos mais, tem as consequências. E aí o texto trata disso. O segundo texto, que é o Kaidará, ele traz, né, outras coisas que também nos motiva, né, como homens e mulheres, que ele conta a história de três iniciados que entram por um submundo através do Deus Kaidará, que é Deus de três coisas. Ele é Deus do conhecimento, ele é Deus do poder e da riqueza. Só que, só chegando lá, é que esses três homens, né, no caso, Hamadi, Rantudo e Demburu, vão saber que, na realidade, ele é Deus somente do conhecimento. E aqueles que fizerem, né, opção pelo Deus da riqueza ou do poder, esses sucumbem no meio do caminho. E aí, nesse processo, né, nessa travessia deles pelo submundo, somente aquele que foi buscar o conhecimento e que tem uma relação muito, muito simplória, né, com o poder e com a riqueza, esses sucumbem. E aí o texto vai explicar por causa disso. E aí depois tem um conto menor, que é o Brilho da Grande Estrela, que aí é esse processo, né? No Brilho da Grande Estrela,
O personagem principal, por exemplo, do Kaidará, que é o Ramadi, ele ancestraliza e volta, então, para ajudar um neto a derrotar essa bruxa, a bruxa do primeiro conto, que é a Nidigero Deval. Aí é uma coisa assim, sabe? E aí vai estar o tempo inteiro fazendo, os textos vão estar o tempo inteiro fazendo essa associação com esse texto do Fouquial e da Lucombo. E aí é muito rico, assim, sabe? Voltando na Alessandra, né? Quando a Alessandra fala em voltar para casa, e aí você entra nessas leituras, gente, entra nessas discussões, entra nessas buscas, nessas pesquisas, e aí, para os dias nossos, né? Eu, como pedagogo, e a gente vai ver, nossa, gente, como que a gente está fazendo tudo errado? A partir do momento, né, que nos empurraram um sistema, por exemplo, educacional ocidental, e aí a gente, né, tem essa possibilidade de repente, pegar esse sistema educacional ocidental, né, como o próprio Batebá vai falar inúmeras vezes, né, que é esse sistema todo encaixotado, né, todo feito nas gavetinhas ali, tipo a gavetinha da matemática, da ciência, da história, da geografia, da filosofia, muito diferente, né, desse ensinamento popular, né. Acho que a Momaie trouxe isso na fala dela, onde que a grande escola é a natureza, né? E o próprio Amparo fala isso reiteradas vezes, né? Que a natureza é a escola da vida. Mas aí o que fica de forte é exatamente isso, a ligação de tudo isso, a ligação desses textos todos, a ligação dessas rodas que nós fazemos aqui, e, meu Deus, é isso, gente. Uau! Obrigado. É bem importante, né, a gente estar aprendendo a compartilhar e conhecer Sim. os autores, né, esse voltar para casa, né, reconhecer também isso, né, o Amadou Ampateba, né, ele traz essas memórias, né, e que a gente vai se identificando, né, é isso que esse voltar para casa, e que também nos emociona, mas também nos identifica, né, e muitas vezes é um processo que alegra, mas também é um processo que esse aprendizado também é uma odisseia, né? É um caminho que contemplativo também, mas é importante. Eu fazendo algumas leituras aqui, eu estava vendo Wanda Machado e eu conheci, né? Ela apresenta Ampateba, ela apresenta ele, né? Como então, a partir daí, eu também fui buscar um pouco. Eu, assim, ainda estou sem leitura, assim, com ele, mas tenho me chegado mais junto dos autores africanos, Cheikh Anta, no nosso caso, Renato Nogueira, né, que vai trazendo essa vertente dessa educação e essa reflexão, né, desse voltar para casa e da gente se identificar, se reconhecer, da gente buscar aprender. E aí também vai resgatando as nossas próprias memórias. Eu, assim, vou querer também, né, o livro, eu vou querer, sim, estar estudando, eu vou querer, sim, me aprofundar um pouco mais. Mas são a partir dessas memórias que a gente vai trazendo. Então, e esse voltar para casa, né, eu acho que é esse ressignificar, esse descobrir esse mundo que por tanto tempo nos foi negado, né? Claro. Por quanto tempo a gente não conseguia acessar, né? E ele está dentro da gente, né? Sim. Ele está bem vivo e bem dentro da gente. Então, é muito bom
E eu fico feliz com sua fala, fico muito feliz que você está trazendo essas nossas memórias também. Sim, o título do livro aqui, estava perguntando. Eu colocarei. Gratidão. Maravilhoso, né? Escutar Carlos e voltando àquele gancho da carta à juventude, né? Que o Amadou traz, né? Assim, que esses mestres, essas mestras, assim, eles viveram, né? De certa forma, essa ponte entre a África e outros territórios do mundo, né? E aí essa volta, né? Que hoje está vindo o retorno, né? É uma forma de sobreviver também, né? Então, por favor, Carlos, se pudesse falar um pouquinho dessa carta para a gente. Sim. Na realidade, eu estava até pensando nisso, aí me fugiu aqui, porque no ano de 1985, gente, isso é muito lindo, né? E aí eu procurei a carta aqui exatamente por isso, porque ela tem muita ligação, mas muita ligação com o livro do Foucault. Tem muita ligação com esse nosso voltar para casa, esse nosso ancestralizar-se e com esse nosso buscar a sul-africano ou em outros caminhos, né? De que África queremos falar, né? Que é o que de fato importa, né? E quando a gente volta, por exemplo, para a lei, né? 10.639, que é uma lei de 2003, que ainda precisa de todo um processo nas escolas, talvez a grande pergunta que fica é essa: de que África nós queremos falar? Porque na maioria das escolas o que se percebe é que, né, que o que interessa para falar da lei que torna obrigatório o estudo da história africana e afrodiaspórica, e aí, no conjunto geral, qual que é a África que é falada, qual que é a história que é contada enquanto história africana, enquanto história afrodiaspórica? É exatamente a história da escravidão. E aí a Maia pode falar assim, dar uma aula aqui de 1 ano para nós, por exemplo, ligado ao mito de Sundiata, né? E aí, nesses processos, nós buscamos exatamente isso, né? Que a gente vai ver a epopeia de Sundiata, e aí a gente vê no Mapatebá, no Sheikh Anta Diop, essa continuação desse legado de Sundiata. A gente vê nesse encontro aqui, né? Essa troca, a gente vê, por exemplo, numa trilogia como essa, que foi feita por Momaye, né? Árvores, Memórias e... Reflorestamentos. E assim, nossa, gente, quem não leu, vá ler, tá? Quem não leu essa trilogia, vá ler, porque assim, elas vão falar muito disso que nós estamos falando aqui, elas vão trazer muito, né, desse estudo do Kindesi, Sankofa, vão trazer muito da carta, né? Vamos à carta. Porque essa carta, olha como que é incrível essa coisa da carta. A carta foi feita ela foi escrita em 1985. O Amadou Hampâté-Bâ, ele morreu em 1991. E aí, naquele processo todo de colonialismo, anticolonialismo, colonialismo e pós-colonialismo, né, onde que toda a educação popular, a educação tradicional foi varrida do continente africano e foi imposta, né, a educação europeia, francesa, e isso gerou para ele, né, e para ele e muitos outros várias publicações,
porque ele entende, né, que era uma situação complexa, porque aqueles que começaram, como ele, né, começaram a estudar a partir da cultura europeia, eles também não podiam ser cobrados. Então, por exemplo, quando a gente vai ler Ancoel ou o Pequeno Fula, e aí ele vai falar da entrada dele para a Escola Branca, uma coisa que ele deixa claro lá, por exemplo, é que o estudo, por exemplo, né, essas crianças, né, dos chefes, elas eram encaminhadas para as escolas para aprender a ler, escrever francês. Mas, tipo assim, e aí ele comenta sobre isso, que era muito interessante, né? Porque, em hipótese alguma, se podia falar, por exemplo, o idioma Bambara ou Fula. Eles ficavam repetindo, como uma cartilha, repetindo francês, 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 mas, assim, não tinha como saber a tradução, porque eles não podiam conversar. Se a criança fosse pega, por exemplo, falando em qualquer idioma da etnia dele, essa criança era punida. Ela tinha que ficar com um cartaz todo tamanho, em pé na sala, com esse cartaz pendurado no pescoço, escrito símbolo, porque falou na etnia dele. E assim, então tinha que falar francês, aquela coisa. E aí chegaram a uma situação que essas crianças que foram formadas nessas escolas, a referência delas era toda francesa, era toda europeia. Então, provavelmente era um choque, né? Pô, o sujeito está lá no Mali, ou está lá no Burkina Faso, na Costa do Marfim, mas tudo que ele conhecia de história era da história europeia. Ele não sabia nada da história africana. Ele ia saber quem que era Amadou Hampâté-Bâ. E antes de entrar na carta, isso é tão interessante, gente, e aí esse trabalho nosso aqui é tão forte. Há mais ou menos uns 15 dias atrás, eu fui como convidado de uma festa de uma turma de moçambicanos, estudantes aqui em Belo Horizonte. Então, era uma turma de moçambicanos comemorando os 49 anos de emancipação política de Moçambique. E aí os meninos fizeram uma festa lá, umas comidas tradicionais, dançando aquele negócio todo. Eu fui a convite de um angolano, tinha lá também um menino do Cabo Verde e outro do Guiné-Bissau. E aí, quando eles propuseram uma brincadeira lá, e aí esse amigo angolano, ele me chama de griot, ele fala assim, aí ele fala que eu sou o griot brasileiro que apresenta a oralidade africana para os africanos. E aí foi falar lá, né, e contar uma história lá. E aí quando eu perguntei para eles, né, enquanto África portuguesa, e aí eu contei uma história do caso de Amadou Hampâté-Bâ, que é a briga das lagartixas, na hora que eu terminei, eles vieram, né, eles de Moçambique, Angola. Primeira pergunta, quem é esse Amadou Hampâté-Bâ que você fala, da África? Aí, uau! Então, foi pensando nisso que, em 1985, Amadou Hampâté-Bâ escreveu essa carta aos jovens. Eu vou pegar só um trecho aqui de introdução, porque ele escreve essa carta exatamente isso, para exortar esses jovens, para não esquecer de algumas coisas. E ele fala para eles, nós sabemos que nesses turbilhões aí tecnológicos, de facilidade ou não de ter dinheiro, de ter riqueza, isso tudo vai levar vocês daqui. Às vezes das formas mais cruéis, né? Como a gente vê, por exemplo, nas travessias, né? Num pequeno barco do continente africano para o continente europeu, né? Vamos lá para o Marrocos, lá que do Marrocos até, eu acho que, não sei se na Espanha, a menor distância, né? Dão 14 quilômetros do Marrocos à Europa. Aí eles pegam os barquinhos e vão nessas loucuras numa região lá que é muito complicada. Aí ele fala algumas coisas, me dê licença. Ele diz assim, meus queridos jovens, quem vos fala é um dos primogênitos do século XX.
que viveu muito tempo e, como você pode imaginar, viu e ouviu muitas coisas ao redor do mundo, que não reivindica ser um mestre em qualquer circunstância. Acima de tudo, queria ser um eterno pesquisador, um eterno aluno, e hoje sua sede de aprender continua tão forte quanto nos primeiros tempos. E aí ele continua. Uma coisa que é interessante. Aí ele vai falando de tolerância, de paz, né? Como ele continua aqui. Os homens devem enfatizar não mais sobre o que os separa, mas sobre o que eles têm em comum, respeitando a identidade de cada. Conhecer e ouvir o outro é sempre mais gratificante, mesmo para o desenvolvimento da própria identidade, do que conflito ou discussões estéreis para impor seu próprio ponto de vista. Um velho mestre africano dizia: existe a minha verdade e a sua verdade e a verdade. Existe a minha verdade e a sua verdade que nunca vão se encontrar. A verdade está no meio. Para abordá-la, todos devem fugir um pouco da sua verdade para dar um passo em direção ao outro. Olha, Janelice, existe a minha verdade e a sua verdade e nunca vão se encontrar. E se a gente aparca um pouco, eu da minha e você da sua, a gente caminha mais próximo dessa verdade. Olha isso aqui, gente, que interessante. Aí ele coloca: jovem, os últimos nascidos do século XX, vocês vivem um tempo que é tanto assustador em termos de ameaças, que representa para a humanidade e fascinante pelas possibilidades que abrem no domínio do conhecimento e da comunicação. Entre os homens, a geração do 21º século viverá um fantástico encontro de raças e ideias. Dependendo de como ela assimilar esse fenômeno, garantirá a sua sobrevivência ou causará a sua destruição por meio de conflitos assassinos. Meu Deus. Aí eu dirijo-me agora a vocês, para fechar, tá, gente? Eu vou deixar a carta de devoir, ou dever de casa. Dirijo-me a vocês, jovens negros africanos. Talvez alguns de vocês perguntam se nossos pais tiveram cultura, já que não deixaram livros. Aqueles que foram por tanto tempo nossos mestres para viver e pensar, quase não conseguiram nos fazer acreditar que um povo sem escrita é um povo sem cultura? Mas é verdade que o primeiro cuidado de qualquer colonizador, em todos os tempos e de onde vier, sempre foi limpar vigorosamente a terra, desenraizando as culturas locais para poder semear confortavelmente seus próprios valores. Só um minutinho. Eu queria ver uma coisa aqui, né? Esse aqui, gente, olha que impressionante isso aqui. Para finalizar mesmo, tá? Jovens da África e do mundo. Quis o destino que no final do século XX, no alvorecer de uma nova era, você seria como uma ponte lançada entre dois mundos. Aí a gente está falando, né, de continente africano e europeu. Você seria como uma ponte lançada entre dois mundos. O do passado, onde as velhas civilizações aspiram apenas deixar seus tesouros para você, antes que eles desapareçam, e o do futuro, cheio de incertezas e dificuldades. Certamente, mas também cheia de novas aventuras e experiências emocionantes. Cabe a você enfrentar o desafio e garantir que não haja interrupção mutilante, mas serena continuação e fertilização de uma era para outra. Nos turbilhões que os levarão. Lembre-se dos nossos... A gente voltando na Alessandra, gente. Quando a Alessandra, né, faz o voltar para casa. Nos turbilhões que os levarão, lembre-se dos nossos antigos valores de comunidade, de solidariedade e partilha. Se você tiver a sorte de ter um prato de arroz, não coma tudo sozinho. Se os conflitos o ameaçam, lembre-se das virtudes do diálogo e da discussão. E quando você quiser se empregar, em vez de dedicar todas as suas energias a trabalhos estéreis e improdutivos,
Pensemos em voltar para a nossa mãe terra. Olha a fala da Momaye. Nossa única verdadeira riqueza e dele todo o seu cuidado para que possamos obter o suficiente para alimentar todos os homens. Resumindo, seja ao serviço da vida em todas as suas vertentes. Ai, gente, eu vou parar por aqui. Essa carta é demais. Meu Deus. Essa carta, com certeza, né, eu não encontrei isso ainda, mas eu faço geralmente um paralelo com a carta do discurso do Luther King, né, que se tornou viral, usando uma palavra da moda da época, viral no sentido de ter se tornado, né, ela é considerada uma obra-prima. E eu mais Maê, às vezes a gente conversa, que eu não tenho dúvida nenhuma, que essa carta aos jovens, escrita em 1985, no Ano Internacional da Juventude, é outra obra-prima das cartas. Obrigado. É até complicado falar depois, né, de Carlos, assim, depois dessa fala, porque é tanta coisa que você trouxe aí, né, essa carta, e a gente está... O legal é que hoje Carlos está trazendo essas realidades do Oeste, né, da África, que a gente geralmente sempre acaba que fala, né, sobre questões iorubás e tal, mas aí você está trazendo o povo mandinga, isso, né, que é muito interessante também, essa ponte que você está fazendo, né, entre as culturas hoje, né, e a carta aos jovens, e aí também é legal relembrar a carta mandinga, né, de Curucanfugá, também, que é uma carta que tem total a ver com isso, com a questão dos direitos humanos, né, da questão de gênero, tem várias coisas, né, aí, então... Maê, desculpa, é porque eu estava com um pensamento esse dia aqui, ele escapou, e você falar da carta mandinga, eu vou fazer isso aqui agora, porque eu fiquei com uma ideia de uma hora a gente conversar sobre 3 cartas. Já que, assim, tem uma outra carta, né? Eu considero como uma carta também, assim, apesar de não ter essa característica, mas eu acho que dá para a gente pegar, por exemplo, esse grupo aqui e outros grupos e não sei, fazer uma discussão na carta mandinga, e o artigo, né? Usando ele como carta, né? Que é um artigo mãe, que é o artigo A Tradição Viva, e essa carta aos jovens. Era isso. Maravilhoso, né, Jodelice? Essa proposta aí, né? Ousada, né? É ousada. Mas é bem interessante, né? E assim, eu acho que só vem mais a contribuir, porque é uma forma da gente também ir se apropriando, né? Dessas histórias, dessas memórias, né? E como ele escutando você aí, Carlos, como ele se preocupou, né? De trazer para os jovens, né? Que a questão de despertar, né? A preocupação de despertar e de mostrar, existem outros caminhos também, né? Existe também outras Áfricas que a gente não conhece, né? E que somos nós que temos que também buscar isso, né? Somos nós que também temos que, a partir desse despertar, esse cuidado também que ele teve, né? De trazer as suas memórias, a sua experiência,
e mostrar, né? Ó, a gente também tem que aprender a voltar, né? Aprender a voltar, aprender a esse caminho de volta, né? Fazer esse caminho de volta. E é também essas provocações, né? Sim. Dos mais velhos, né? Conosco. Eu acho que é importante também a gente fazer essa leitura aí dessa carta. Eu estou aqui maravilhada aqui com a sua fala sobre sua apresentação do Antepá. Aí, Ampatebá. E assim, e da gente estar podendo, né, ter esse acesso, ter esse universo também, né? A gente poder compartilhar. Juvelice, alguém pediu o nome dos livros do. Rose. Ô, Rose, E a talvez a gente Alexandra, possa fazer melhor, Rose. Em vez de eu colocar os livros aqui, eu tenho esses livros em PDF. E aí, de repente, eu consiga colocar lá no grupo. O que vocês me sugerem? Perfeito? Ótimo. ótimo. Alessandra, então. Eu também fiquei muito encantada aí com sua fala, Carlos, e achei essa provocação muito linda aí de Eita. ver as cartas, né, e fazer essa reflexão a partir do artigo. Mas fiquei também muito mexida com a fala de Jodelice, né, quando ela diz assim, que da gente ressoou assim em mim, né, da gente pensar também para as juventudes, né, um caminho de voltar para casa, né, de se olhar para a ancestralidade, de se pensar a partir desses mais velhos e mais velhas que existem nas nossas famílias. Outro dia eu estava escutando Sueli Carneiro falar, e Sueli Carneiro dizia assim, que a juventude, eu gosto de falar sempre no plural, né? Mas ela falava assim no singular, que a juventude, a gente vive um tempo de uma juventude tão sem referências, né? Sobretudo assim, as juventudes pretas, né? Jovens e as jovens pretas e pretas sem referência no sentido de que o extermínio, né? Então, assim, com pais exterminados, com mães exterminadas, de uma história sempre interrompida, e que muitas vezes esse olhar para os seus antepassados e para as suas antepassadas, ele não acontece, ou pela violência, né? Pela violência que ceifa as vidas, ou pela violência que ceifou a história, né? E a gente, eu acho que o texto faz muito essa provocação, né? Da gente pensar e olhar para essa nossa ancestralidade como uma ancestralidade mesmo que é viva, né? É viva não é viva mesmo quando não está mais incorporada aqui entre nós, né? E também quando está incorporada entre nós. Então, de todo jeito, é uma ancestralidade viva, né? Então, achei que foi uma fala assim que ressoou muito em mim, pensando nisso, que a gente tem mesmo muita coisa assim a entender quando você faz essa provocação de olhar para as cartas. Eu nem conhecia essas cartas, nem sabia da carta que Jô falou, e já fiquei aqui toda curiosa e provocada. Gratidão aí, minha gente. Que ótimo. Sua fala é muito, muito, muito pontual, muito linda e bem provocativa também, sabe? Eu te agradeço. Agradeço também muito. Aqui nós conhecemos a filosofia Kindesi, não por Kindesi, mas por Kindesi, através da professora Azingeri,
que traz essa filosofia dentro dos trabalhos que ela tem. Ela é do Rio de Janeiro, se eu não me engano. E nós tínhamos um coletivo já em 2017 e não tinha nome esse coletivo. E a gente buscava um nome para esse coletivo. E quando a gente conheceu essa filosofia, e a ASA, ela traz numa perspectiva um pouco mais ampla, que é de cuidar da comunidade, acender o sol das pessoas, não especificamente só das crianças, né? E aí nós começamos a ler os materiais dessa perspectiva que ela trouxe e escolhemos para que fosse o nome do nosso coletivo. Situando vocês, a gente mora na região do Vale dos Sinos, que é Novo Hamburgo, a cidade especificamente, de uma parte do coletivo, outros do coletivo estão pela região metropolitana de Porto Alegre. E o coletivo, ele fica bem no meio da cidade onde completou 200 anos da imigração alemã no Brasil, agora, esta semana. Então, a gente tem um número de racismo extremamente forte nessa região. E a gente entendeu que a filosofia Kindesi seria uma filosofia que nos fortaleceria para que a gente trabalhasse contra essa situação de racismo. Pela via da amorosidade e da sensibilização. Então, quando a gente começa a pensar esse sol que cada um tem dentro e que esse sol precisa ser aceso não, ele precisa ser em alguns momentos, né, fomentado para que ele volte, né, a resplandecer. Quando a gente começou a pensar de que forma a gente faria isso, isso já vinha casado com outros trabalhos que a gente fazia, trabalhos que são com base na criança e natureza, que é um trabalho que a gente já desenvolve há muito tempo, e aí buscar conhecer a nossa história para poder auxiliar as pessoas a trabalharem por outra perspectiva. Eu sou pedagoga de formação, sou brinquedista, e trabalho na área da educação. E eu acredito muito que o caminho, ele é através da escola. Porque desde a educação infantil, desde as crianças lá do berçário, se eu tiver um trabalho consistente de ERER, com esses pequenos, e eu vier trazendo eles da educação infantil para o fundamental, seguindo com este trabalho, e trabalhando com os 3 pilares, que é a ERER, o artigo 26A com as legislações e a educação antirracista, eu entendo que eu vou ter um adulto que vai pensar por uma outra perspectiva, né, que vai fazer de uma outra forma. Então, a gente começa a fazer formação para professores, formação para crianças, para adolescentes, começa a ser chamado em universidades, porque dentro da universidade, por exemplo, a gente foi chamado para uma universidade que a gente tem aqui para trabalhar com o pessoal do jornalismo. Porque quando o jornalismo, o pessoal da comunicação, quando eles vão fazer a escrita, vão escrever uma matéria, vão pensar uma matéria, eles pensam a partir de uma cultura eurocêntrica. E a gente não quer mais uma cultura eurocêntrica dentro dessa perspectiva. A gente quer um olhar para a diversidade. Então, nós vamos até lá conversar com esse grupo para ajudar eles a pensar sobre uma outra ótica, uma outra perspectiva. E dentro dos espaços escolares, a gente pensa e atua não a partir da escravização, mas a partir da história que vem anterior a isso, né? Porque o continente africano, ele existe nas suas potências há muito tempo, né? Matemática nasce em África, a geografia,
a geologia, a astrologia, né? E outras pessoas foram se apropriando desse conhecimento e utilizando elas a partir dos seus privilégios, né? Quando eu pergunto nas formações, quem criou a lâmpada? Todo mundo diz Thomas Edison. E aí a gente mostra que não foi Thomas Edison, que foi um homem negro que era da equipe de Thomas Edison, que criou a lâmpada. Thomas Edison apenas patenteou, né? Então, a gente vai trabalhando nessa perspectiva. Agora, a gente parou com as leituras, a gente ia trazer a professora Asa para cá e acabou não conseguindo recurso financeiro para trazer ela, para trabalhar com a gente, enfim. A gente acabou parando e no início, até março desse ano, a gente estava com o coletivo com muitas demandas, sendo chamado em muitos espaços. E aí, para maio, a gente teve toda a situação da enchente. E aí, quando a gente tem uma cidade, 2/3 de uma cidade embaixo d'água, com água até o teto das suas casas, e tu precisa trabalhar por um outro viés, né? Entrando em abrigos, eu acompanhei 11 abrigos muito de perto, acompanhei todo o drama das pessoas que estavam nesses 11 abrigos, toda a situação de chegada dessas pessoas, de poder alcançar para elas as suas urgências mais necessárias no primeiro momento, depois de poder voltar a trabalhar com as questões da ERER dentro dos abrigos, onde a gente viu em todos os momentos a questão racial aparecendo, até o último momento, que foi o retorno dessas pessoas para suas casas. E tudo isso sempre trabalhando dentro dessa perspectiva de colocar as pessoas num lugar onde elas se fortalecessem para o que elas teriam no próximo dia. Então, acender, mais do que nunca, a gente precisava acender o sol de todas as pessoas com as quais a gente lidava nesses 11 abrigos, para que elas conseguissem dar conta daquilo que elas precisariam, né? E aí, o retorno dessas pessoas para suas casas, a limpeza das casas, reconstruir, buscar móveis, todo esse processo de volta para casa sem ter... Muitas pessoas não tiveram nem como voltar e ainda estão em abrigos, né? Poucos agora. Nós temos em torno de 1.500 pessoas nesse momento ainda abrigadas, e o restante já conseguiu retornar de uma forma ou de outra. Dentro disso tudo, então, a gente acabou trabalhando 3 turnos, sábado, domingo, feriado, porque tu precisava dar conta de tudo o que estava acontecendo. Enfrentando o frio, que o frio aqui no Rio Grande do Sul é um frio gigantesco, então tendo que ter alimento para todos, tendo que ter roupa para todos, tendo que lidar com os descartes que as pessoas faziam das suas casas, né? E mandavam como sendo doação, só que não eram doações, eram descartes, não dava para aproveitar para nada. E uma série de coisas, assim, que iam acontecendo nesse percurso. Quando a gente olha para a educação e a gente olha para a escola e tu faz uma roda de conversa com os professores, a gente trabalha muito na perspectiva dos estudos da professora Azoilda Trindade, que são os valores civilizatórios afro-brasileiros, e eu acrescento sempre que eles também são indígenas, porque eles comungam muito, pelo menos com as comunidades indígenas que a gente tem aqui. Eles são muito semelhantes, esses valores. A gente trabalha muito isso dentro da escola, e sob esse outro olhar, que ele é africano, né? E essa África em diáspora, que é da coletividade, que é do todo, né? Que é ter lápis de cor, não como aqui, eu não sei como é aí na região de vocês, mas aqui a gente tem, cada criança leva o seu estojo, dentro do estojo
com os seus lápis de cor, e cada lápis de cor tem uma etiqueta que a mãe manda fazer, todas as etiquetas com o nome da criança e com um símbolozinho, e é colado, né, em todos os lápis, as canetas, todo o material dessa criança vai com essa etiqueta. E aí a gente faz as provocações dentro da escola. Essa é a forma coletiva que a gente quer que as crianças entendam o mundo, porque não adianta depois tu cobrar que essa criança não divide o brinquedo que ela tem com o colega se ela não aprende no cotidiano dela quando ela vai usar os lápis de cor, quando ela vai usar a argila, quando ela vai usar os materiais para desenvolver habilidades ali, né? Então, a gente vai trabalhando por essa perspectiva de fazer as provocações, de mudar as materialidades, então de pensar uma escola de educação infantil, de ensino fundamental, que não tenha EVA, e que esse EVA seja trocado por um material que se decomponha facilmente na natureza. Então, a gente vai olhando por todos esses vieses, assim, né? E aí a gente tem muito o trabalho em roda, muito o trabalho na circularidade, na oralidade, mas lembrando que sim, que o povo africano é um povo que, apesar de ter oralidade, também tem registro. Nós temos os adinkras, nós tivemos a maior biblioteca do mundo, que foi a de Alexandria, que foi queimada com mais de 40 mil manuscritos, né? E a gente tem outros materiais onde tinham a escrita do nosso povo ali alicerçada, né? Mas de que a palavra, ela tem uma importância que ela é fundamental para essa cultura, né? E isso precisa ser respeitado e entendido pelas pessoas que estudam sobre isso, né? E os professores, de uma forma em geral, precisam conhecer, entender, se inteirar disso. A gente teve recentemente uma situação muito inusitada aqui, que foi uma secretária de educação nos chamando para fazer uma formação num município germânico, muito pequenininho, mas que o prefeito da cidade deu uma entrevista na rádio, e foi uma entrevista completamente racista. E aí, na entrevista, o prefeito fala: nós fizemos um trabalho bem feito, um trabalho de gente branca, um trabalho que está impecável, porque feito por gente branca, e ele vai fazendo esse discurso. Eu acho que ele passa uns 5 minutos falando do quanto o trabalho dessa gente branca é muito bem feito, muito bem executado, né? Enquanto, né, os outros trabalhos não são. E essa secretária, esse prefeito adoeceu, a mídia caiu em cima dele, teve muitas críticas, enfim. E a secretária de educação dessa prefeitura nos chama, então, para fazer formação com os professores nesse município, porque ela diz que ela não quer que as crianças desse município, quando forem prefeitos do município, tenham esse discurso racista, ainda que não tenha sido proposital o discurso, né? Mas isso não exime de ter sido um discurso racista. E me chamou muita atenção, né, de a gente ter conseguido já ir para um patamar, ainda que tardio, de que as pessoas começam a se dar conta e começam a buscar, começam, né, ter uma outra visão. E aí, quando a gente faz isso que a gente está fazendo hoje, né, e eu queria muito ter participado em outros momentos e não consegui, quando a gente consegue sentar entre nós, conversar, e cada um ir trazendo os estudos que está fazendo, isso fortalece e potencializa, né? Para que cada vez mais a gente consiga ir disseminando informações que sejam informações potentes, corretas e que sejam boas, para que a nossa história tenha a visibilidade que ela merece.
Gratidão, ela trouxe um monte de informação para a gente, né, agora, né, e essas experiências, né, quando a gente pode estar entre nós e compartilhar, nos ensina bastante, né, de como também a gente pode estar trazendo pequenas coisas que a gente vai, muitas vezes, naturalizando, né, pela questão dos ensinamentos europeus, né, da centralidade, e a gente, às vezes, acaba naturalizando pequenos pontos e não se dá conta de que a gente também, muitas vezes, está reforçando um modo de ver, de um modo também, muitas vezes, preconceito, né, sem aprender ainda. Mas é bem interessante essas trocas de experiência, e é a partir dessa partilha, né, de mostrar um lado, nossa realidade, né, de como a gente vai crescendo aos poucos, e como a gente pode também compartilhar isso e aprender mais. Muita gratidão, a Rose, fala ampla, assim, deu para a gente, né, já imaginar assim, o trabalho que vocês estão fazendo e a importância dele, né, dessa atuação de vocês aí. É isso, de cá, né, como é que a gente pode fortalecer, né, esse momento também. É uma boa reflexão, né? Vocês conhecem esse artigo, gente? Conhecem? Esse artigo é interessante demais. Eu uso muito esse artigo porque, na realidade, assim, quando o Hegel e o Kant escreveram a história da filosofia, conta-se que eles fizeram uma pesquisa enumerando as potencialidades de todos os continentes. Aí, quando chegou no continente africano, desenhou-se um balão com um leão lá dentro e escreveu: aqui tem leões. E anos depois de muito questionamento, eles deram como resposta que o continente africano não poderia ser contado porque era um continente sem escrita. E se não tem escrita, então não vale como as pessoas não podem ser consideradas. E eu acho que nasce aí, inclusive, né, nessas discussões aí, muitos trabalhos africanos. Um trabalho que eu acho que se liga muito como resposta a esse documento, né, da história da filosofia, é a própria HGA, né, que são os 8 volumes de História Geral da África. E esse artigo da revista Sísifo, com o título de A Arte e a Filosofia, ele vai trabalhar muito nisso, né? Porque eles pegam, por exemplo, falas desses dois pensadores que, né? Aí tem a citação, por exemplo, aqui acho que é o Kant, alguma coisa assim, onde que ele fala, ó, os negros da África, por natureza, não têm nenhum sentimento que se deva acima do período. O senhor Rumi desafia quem quer que seja citar um único exemplo de um negro demonstrando talento e afirma que, dentre as centenas de milhares de negros que são transportados de seus países para outros, mesmo dentre um grande número deles que foram libertados, ele nunca encontrou um só que seja em arte, nas ciências ou em qualquer outra louvável qualidade. E aí ele continua e termina assim: a religião fetichista, largamente difundida entre eles, talvez seja uma espécie de idolatria que se enraiza tanto na puerilidade quanto parece possível à natureza humana. A pluma de um pássaro, um chifre de uma vaca, um búzio ou qualquer outra coisa ordinária, desde o instante em que essa coisa seja consagrada por certas palavras, é um objeto de veneração e invocado em juramento. Os negros são muito vaidosos, mas a maneira negra, e tão tagarelas que é preciso dispersá-los a golpes de porrete. E esse artigo traz, né, tanto essa fala do Kant quanto do Hegel, e na sequência ele vai fazer esse aporte, né,
quando a Jodelice, me parece, traz, por exemplo, né, desse conceito, né, tanto europeu quanto africano, quanto americano, né, que diz o que é nosso para nós e o que também não é nosso para nós. Não, é a Rose que trouxe isso na fala do telefone. E aí o artigo vai trazer, né, esse conceito, né, esse conceito que é médico, né, e vai trazer uma série de posicionamentos, dando conta, né, e reafirmando o continente africano enquanto berço da humanidade. Diferente, né, vai trazer, por exemplo, ele traz uma passagem, por exemplo, com uma afirmação do próprio Aristóteles, né, numa viagem que ele faz para o Egito, vê umas inscrições lá, estuda aquilo, e daí, a partir da viagem dele para o Egito, é que vai nascer o quê? Vai nascer a filosofia. O cara vai para o Egito e vê ele estuda umas inscrições, ele participa de uma roda de conversa, né? E pensa, pô, isso é filosófico. Ah, já sei. Vou pegar isso aqui, vou colocar meu dedo europeu, e aí vai estar o quê? Vai estar nascendo a filosofia. Mas aí o artigo vai nessa linha. E como a Rose foi falando, o artigo veio assim na hora na minha cabeça. As falas vão se multiplicando e a gente vai, né, trazer muito das contribuições que o Carlos trouxe, né, das citações também, né, dessa memória, né, essa memória coletiva. E o Quindense tem muito isso mesmo, né, de trabalhar a coletividade, né, também na visão da criança, né, mas traz muito essa questão da coletividade, que a asa, né, ela traz muito essa, né, ela traz muita questão do sol, né, do solar, né, ela traz muito isso me lembra a Makota, né, que aí ela diz, né, que nós somos como um raio de sol, né, e a gente cresce, se expande, né, e que cada um pegue seu raio de sol e brilhe cada vez mais. Então, é nessa força que a gente também vai buscando, né, se fortalecer, né, e aprender também um pouco conosco. Isso. A partir da fala do Carlos, cada um que vai falando, a gente vai fazendo conexões, né? E essa questão de a África não merece ter sua história contada, né? Porque não tem a história escrita. Aqui na região, então, cada município faz uma feira científica para todas as escolas a nível municipal, e depois essas feiras, cada escola faz a sua feira. Os 3 melhores trabalhos por categoria nessa escola são escolhidos, vão para a feira municipal, onde participam todas as escolas, e depois vão para feiras em outros municípios. E aí aconteceu essa feira num município aqui, eu fui chamada para ser avaliadora, e a professora da educação infantil fez a seguinte pesquisa: brincadeiras pelo mundo, e ela escolheu 3 países com a turma de crianças para falar brincadeiras desses países, para trazer brincadeiras desses países. Então, ela escolheu Portugal, Espanha e África. Ali já, o termo que a gente usa aqui, já me caiu os butiá do bolso. Não sei se vocês conhecem esse ditado, mas me caiu os butiá do bolso. Porque África não é país. Se a professora tivesse pesquisado, ela saberia. E ela teria buscado um dos 54 países. E ela buscou, então, brincadeiras de Portugal, ok. Eu olhei lá no Google, a brincadeira era de Portugal, brincadeira da Espanha, e da África, a brincadeira que ela trouxe foram as abaiomis, que também não é africano. A palavra abaiomi mas as bonecas abaiomis não são.
Eu fiz a avaliação do trabalho, escrevi lá, fiz todas as considerações, o porquê esse trabalho não estava correto, porque era para ser um trabalho científico, com pesquisa, e não houve. A professora sequer se deu o trabalho de pesquisar. Ela, na cabeça dela, na soberania branca, eurocêntrica, ela entendeu que ela tinha conhecimento suficiente sobre aquele tema e desenvolveu ele. O trabalho ganhou na escola, passou por todas as pessoas da escola, ganhou, foi para a feira municipal, que foi a feira que eu participei. Ninguém leu o que eu escrevi, e ele ganhou de novo, e ele veio para a feira no meu município. E aí, quando chega no meu município novamente, eu chamo as pessoas responsáveis para conversar e trago isso, que é muito grave, porque essa feira, e aí eu questiono, né? Quantas pessoas passaram na feira e viram esse trabalho e se nutriram com ele? Quantas pessoas receberam essa informação equivocada? Os pais não têm obrigação de saber que a África é um país, mas a professora tem. Não é um país, né? Então, eu fui levantando esse questionamento e aí a gente vai vendo. Isso foi agora no ano passado, 2023. A gente vai vendo que essas questões elas vão se repetindo, né? Que as pessoas vão tirando crédito porque vem do continente africano, então não precisa pesquisa, não precisa ir atrás disso. Eu já tenho conhecimento suficiente sobre isso, é isso. Né, qualquer coisa tá bom, né, quando na verdade não é, e isso precisa ser pautado o tempo todo por nós, né, que estamos à frente desse trabalho. E aí, aqui eu encerro. A gente hoje, né, já começa um pouco falando, né, da localização do continente africano, né, ou do Egito, né, que eu mesma, quando eu estudei, o Egito era como se fosse parte da Europa, né? Não colocava que era no continente africano, né? Então, hoje a gente também já vai trazendo esse olhar, né? Eu acho que agora é o momento de agradecer, né? As presenças aqui hoje e tudo que foi falado, né? Que com certeza vai ficar reverberando por um tempo, né? Porque não se acaba aqui, né? Eu queria saber se Carlos quer fazer uma consideração final também aí de tudo que ele trouxe para a gente, que foi muita coisa, né, gente? Olha, eu em verdade, eu só tenho que agradecer, gente. E se vocês tiverem coragem, né, e ousadia também, e quiser me convidar para um outro encontro, eu já quero, tá? Mas aí realmente fica com vocês e agradeço mesmo, agradeço demais, né? Foi usando, né? Voltando nas palavras da Maê, vão ficar reverberando, né? Todas essas falas que a Jodelice trouxe, que a Maê trouxe, que a Rose trouxe e esse trabalho, assim, sabe? Como que se liga, né? Naquilo que eu estou fazendo aqui e com certeza vai agregar muita coisa para mim aqui e eu realmente agradeço assim muito, mas muito mesmo, sabe? Esse presente, né? De primeiramente ter tido a sorte de conhecer essa menina Mônica e agora por ela estar conhecendo vocês. Eu agradeço muito, de verdade. E aí eu vou deixar lá no grupo do coletivo as duas memórias do Ampatebá que eu falei, a carta também eu vou deixar lá e vou deixar também esse artigo último que eu comentei aqui, que é bem interessante, assim. E, ó, muitíssimo obrigado, gente. Beijo, beijo no coração. Nós que agradecemos também, né? Essa partilha e trouxe muita coisa interessante para a gente, né? Esse universo de Ampatebá, né?
esse universo que a gente também vai buscando desvendar. E eu tenho mais do que agradecer, né, a fala também das meninas aí, né? E a gente vai nessas provocações, né? Quem sabe no próximo já é o artigo, né? A carta. Né? Gratidão. Nossa, hoje foi uma provocação. Hoje teve dever de casa, né? O encontro. E aí, Foi uma atrás da outra, hein? nossa, mãe, vai ter que ser gerada uma nova carta, né? Então, assim, nossa, gratidão demais, né? Aí, Jodelice, Alessandra, Rose, Carlos, a Ale, que agora que eu estou vendo que Thelma, né? E a Ana Mônica também, que Isso. fortaleceu com a sala virtual, né, gente? Aí, então agora essa live a gente vai continuar refletindo toda vez que a gente quiser voltar nessas palavras, né? Nossa, muita gratidão. Vamos trabalhar, né, gente? Embora a gente tenha dificuldade de se encontrar, né? Mas é sempre saudável, né? Esses momentos, né? A gente parar um pouco para refletir, aprender um com o outro e trocar. Gratidão a todas e a todos. Jodelice, vá para Alagoas, viu? Sim, sim. Novembro, né? Isso, 10 a 15 de novembro. Todo mundo, gente. Eu vou estar atenta. Vou me organizar. Então, eu até abri aqui o microfone, Jodelice, porque eu queria muito agradecer de novo, agradecer imensamente, foi maravilhoso. Às vezes a gente não sabe assim a potência que tem um encontro como esse, né? Que é maior do que o que aparenta ser, né? A gente pensa que sabe, aí depois fica reverberando tanto e vai só crescendo, só aumentando, né? Então, quero muito agradecer por isso. Eu estou falando do Piauí. Eu estou no trânsito entre Piauí e Ceará, mas atualmente hoje eu estou no Piauí, em Parnaíba, aqui na região do Delta, né? Sim. E também, quando eu estou no Ceará, eu estou em Fortaleza. Então, eu estou sempre assim nesse trânsito, porque eu estou estudando lá, mas eu sou parnaibana, sou piauiense. Ah, que linda. Você conhece aqui? Não, eu estava até conversando outro dia com a Audibênia. Ah, Gil, Eu sim. falei, ó, quando você voltar ao Ceará, tu vai ter que me levar. Aí ela falou assim, ó, ela vai estar também no AB África, né, com um grupo de trabalho. Ela falou, ó, depois do AB África, nós vamos resolver isso. A Gil esteve aqui, ficou aqui em casa, inclusive. Foi a primeira vez dela, e aí eu estendo o convite a vocês, né, todas as pessoas. Ela veio e foi. Aqui é muito lindo, aqui é uma região. Aqui fica no limitezinho, assim, né, do Maranhão, então a gente atravessa o rio, tá no Maranhão. Ah, eu quero. E é tudo muito lindo, né? Eu sou muito suspeita para falar, porque eu sou das águas, então esse aguaceiro assim grande aqui é uma lindeza só. E é com essa imensidão das águas que eu agradeço, viu? Foi muito lindo, muito especial. Vou agradecer sempre Amor, a Jodelice, porque eu também estou por aqui a partir dos convites, né? Participei de uma das rodas da ciranda e aí já fui assim maravilhosamente capturada e aqui estou. Então, muita gratidão mesmo. Não conhecia a Rose, foi maravilhoso lhe ouvir também. Gratidão a todo mundo. Carlos, é sempre muito bom lhe ouvir. Eu já lhe sigo do Instagram, já lhe acompanho, aí agora acompanho o coletivo também. Ah, que Muito obrigada, lindo! viu? No coletivo tem uma conterrânea sua, tá? Sim, A eu, Dai. sim, exatamente. Foi através dela que eu Ah, comecei sim. a conhecer. Maravilha, né, gente? A gente só tem que agradecer mesmo, né?